Saiu mais uma pesquisa dos institutos de pesquisa profissionais, científicos, técnicos, e a pesquisa trata do atual governo brasileiro. E eu gostaria muito de tentar explicar isso a vocês, não de forma longa nem técnica, mas muito simples, se é que isso é possível. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal, caso você goste do conteúdo. Vamos começar com a matéria, que é a matéria de um site de esquerda, o site 247. Vamos lá, pessoal, presta atenção. Segundo o 247, cresce o percentual de brasileiros que vem melhoria no país sob o governo Lula, aponta o IPESP. Pesquisa também revela uma diminuição significativa na parcela de brasileiros que acreditam que o país está pior. Vou ler de novo. A pesquisa também revela uma diminuição significativa na parcela de brasileiros que acreditam que o governo está pior. A matéria é de hoje, 8 de dezembro de 2023, horário da publicação 14 horas e 28 minutos. Aí está o senhor Luiz Inácio. Vamos ao teor da matéria. Um número crescente de brasileiros percebe uma melhoria no país sobre a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva do PT em 2023, comparado ao ano anterior, quando Jair Bolsonaro do PL estava no poder. Essa percepção positiva aumentou notavelmente nos últimos 12 meses, saltando de 39% para 49%, evidenciando uma tendência ascendente na avaliação da atual administração. Os dados aparecem na pesquisa IPESP, FEBRABAN, divulgada nesta sexta-feira, dia 8. Na comparação com abril de 2023, mês em que foi realizada a primeira pesquisa do ano pelo Instituto, observa-se um aumento ainda mais expressivo na percepção positiva do governo atual. O percentual de brasileiros que vê melhoria no país sobe. A gestão de Lula subiu 12 pontos percentuais desde então. A pesquisa também revela uma diminuição significativa na parcela de brasileiros que acreditavam que o país está pior. Desde dezembro do ano passado, houve uma queda de 14 pontos percentuais nesse grupo, que agora representa apenas 20% dos entrevistados. Comparando com a primeira pesquisa do ano, realizada em abril, essa percepção negativa era de 25%, indicando uma tendência de melhoria na visão dos brasileiros sobre a situação atual do país. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro, com 2.000 pessoas em 5 regiões do país. Bom, como sempre, a pesquisa ela não traz, qual o perfil dos entrevistados e nem pontua aonde, em que locais foram feitas as aferições. Então não dá para você aferir se foi feita no reduto petista ou se foi feita no reduto neutro. Então só por isso aqui a gente já começa a ver algumas coisas que talvez não são muito, vamos dizer assim, muito probas. Vamos colocar as coisas devagar, porque agora nós temos que medir as palavras. Eu queria colocar aqui, vou voltar aqui para a câmera. Essa matéria está sendo publicada em todos os jornais, periódicos da mídia que geralmente recebe aí dinheiro público, enfim, a militante. Então eles estão colocando isso aí como um grande avanço, cantando em cantos e loas, como sendo um grande resultado. Bom, nós já conhecemos o que é a militância da imprensa e dos institutos de pesquisa, não precisa nem falar muito sobre isso, mas eu fui na própria pesquisa. Não vou cansá-los aqui com números, a pesquisa é extensa, aponta muitos temas. Eu vou ficar com a matéria que eu li aqui e com esse quadro que está na pesquisa, tá bom? Vamos à tela. Nós estamos na pesquisa IPESP, E diz o seguinte aqui: expectativa quanto a aspectos específicos da economia
nos próximos 6 meses. Qual que é a expectativa dos brasileiros, né? Nos próximos 6 meses. Vamos lá, eles colocam aqui. Vejam que essa tabela ela começa em março de 2021 e vai até outubro de 2023. Lá em fevereiro de 2023, os brasileiros acreditavam que os impostos iam aumentar 57%. Hoje é 54%. Então não houve alteração nenhuma. Os brasileiros estão, segundo a pesquisa, descrentes de que vai haver uma retração, uma diminuição de impostos. Esse é o primeiro item. Vamos ao segundo. A taxa de juros. Lá em 2021, em março, as pessoas achavam que ela ia aumentar. Não é isso? Aí esse percentual vai caindo, né? Chega no seu menor percentual em dezembro de 2022. Lembrando que em dezembro de 2022 o governo era Bolsonaro, então houve aqui uma redução de 76 para 48. Mas já a partir do governo Luiz Inácio, em fevereiro de 2023, segundo vocês estão vendo aí, a aferição era de 51%, que hoje está em 45%. Caiu, mas não caiu muito. Então, ou seja, no período do Luiz Inácio, as pessoas não estão muito descrentes, ou muito crentes, melhor dizendo, que a taxa de juros vai abaixar. Elas acham que vai aumentar, como vocês estão vendo aí no índice e na tabela. Inflação e o custo de vida. Lá em 2021, março, as pessoas, 80% acreditavam que o custo de vida e a inflação ia aumentar. Foi caindo durante o governo Bolsonaro, cuja última aferição é dezembro de 2022, caiu pela metade praticamente. Vejam que aqui nós estamos aqui com 45%, saltando de 80% para 45%. Já durante o governo Luiz Inácio, fevereiro de 2023, nós vamos perceber que as pessoas continuam acreditando, não abaixou esse índice nem um pouco, que a inflação e o custo de vida vai aumentar. Veja que na aferição de fevereiro de 2023 a outubro de 2023, praticamente as pessoas não mudaram a sua opinião. Então elas estão prevendo um futuro negativo. Vejam que os 3 pontos que eu apresentei até agora, os impostos, as taxas de juros e a inflação e o custo de vida, as pessoas estão com um pensamento negativo para o futuro e não positivo, né? Vamos ao desemprego. Desemprego, nós também vamos encontrar praticamente um cenário idêntico. Vejam que em março de 2021, 70% acreditava que o desemprego ia aumentar. E com o final do governo Bolsonaro, né, que se dá aqui em dezembro de 2022, vejam que praticamente reduziu a sensação negativa do brasileiro, sendo que 40% acreditava que o desemprego ia aumentar. Mas vejam que no governo Luiz Inácio, né, 31%, né, a primeira medição, até 36%, que é a atual pesquisa, acreditam que o desemprego vai aumentar. Então não houve, por parte do brasileiro, né, nenhuma alteração neste quadro. Na verdade, ele continua o mesmo, tanto na primeira linha que diz que vai aumentar, quanto na de baixo lá, a terceira, que diz que vai diminuir. Então, se a gente pegar esta tabela, que é da mesma pesquisa, eu não vou cansá-los muito com esses dados aqui. Se nós pegarmos a própria pesquisa, e é isso que eu não entendo, é como se você pegasse e fizesse uma receita de um bolo, fosse bater nos condimentos e ao final, ao invés de sair um bolo, sai uma pizza. Não dá para entender, né? Como a aprovação, a esperança do brasileiro cresceu no atual governo, sendo que esta tabela da própria pesquisa retrata uma sensação negativa de todos os brasileiros nos principais temas que envolvem ali a vida cotidiana das pessoas. Não dá para entender. É por isso que ninguém acredita nessas coisas, porque ela, no seu próprio corpo, ela cai numa espécie de contradição.
Porque não tem como as pessoas estarem, de certa forma, na maioria dos quesitos, estarem pensando ou acreditando que o futuro é negativo e você ter o final da pesquisa dizendo o contrário, que a aprovação do governo ela está subindo, né? E que a esperança dos brasileiros no futuro do governo, da economia do país também está subindo diante da tabela que eu coloquei aqui aos senhores. Depois, eles não querem que nós ficamos aqui a falar sobre a probidade de algumas coisas, né? Que nós também não podemos falar por conta dos problemas que circundam aí a liberdade de expressão. Mas esse quadro, que é da mesma pesquisa, volto a ressaltar, ele demonstra uma incoerência entre o que está no corpo da pesquisa e a conclusão dela. Não dá para entender. Mas se você entrar em qualquer lugar agora das agências de notícia, você vai ver publicações como a primeira que eu mostrei aqui, que realmente é para se comemorar, que a aprovação do governo subiu, que a esperança dos brasileiros ela realmente ela se mantém positiva e não negativa, contrariando o próprio texto da pesquisa do IPESP/FEBRABAN. Então, meus amigos, eu continuo ficando com o que me mostra as ruas, o que me mostra o dia a dia. E eu peço para vocês que comentem aí abaixo aqui do nosso vídeo se realmente esse entusiasmo, essa euforia da tal pesquisa está realmente refletindo ao que você está vendo nas ruas, no seu dia a dia, que é isso que importa. Não adianta você ter um governo que está dizendo para você que está tudo a mil maravilhas, sendo que no seu dia a dia você não tem uma percepção dessa alegação, dessa afirmação. Então, trouxe mais esse fato para, logicamente, apreciação de todos, comentários sobre o que foi apresentado aqui. E me digam se realmente vocês estão de acordo com a pesquisa, se vocês estão sentindo no dia a dia ali, no seu comércio, no seu bairro, nas suas tratativas comerciais, de emprego, se realmente é isso que está acontecendo contigo aí no nosso país, ok? Para reflexão, comentários, análise, debate de todos, fique à vontade aí no nosso chat. E não se esqueça, se você gostou do vídeo, curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal. Forte abraço aí, fique com Deus.